todos. Então, iremos abordar o tema o sermão profético escatológico por parábola, as 10 virgens. Eu vou ler no livro de Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 6, que diz assim: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecida pelos cristãos. Porém, muitos não sabem que o assunto é escatológico. Embora seja o tema de muitas pregações, sem dúvida, ela é uma das parábolas mais difíceis de interpretar. Essa parábola encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. A parábola é escatológica e faz parte do sermão profético que Jesus pregou. Sendo o segundo sermão profético, essa parábola que embasa Mateus 24 e 25, com o sermão profético também em Marcos, capítulo 13 e Lucas 17 ao 20 e ao 37. O sermão profético por parábola às 10 virgens. Então Jesus disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Não é 10 virgens, é como se fosse. Isto é uma história. E 5 delas eram prudentes. Elas buscavam a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E 5 loucas. As loucas disseram às prudentes: dê-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É o mesmo que dizer: orem por mim. Elas mesmas não oravam por si próprias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite com elas. As lâmpadas são as virgens, e dentro da lâmpada que deve ter o azeite, que é a palavra de Deus. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. À meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Como o esposo vem à noite, as virgens devem ter suas lâmpadas acesas, e para isto é necessário o azeite, que é o combustível da lâmpada. Então Jesus embasou na parábola um casamento judaico, que na antiguidade a noiva não sabia a data, só o seu pai. E da mesma forma, só o pai do noivo sabia a data. Então ela saía da sua casa com uma lâmpada acesa, na data que era marcada pelo pai da noiva. Conforme o teólogo James Santo, no versículo 6 de Mateus, capítulo 25, quem diz aí vem o esposo é o pai da noiva, que está escrito assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E também pelo pai do noivo. E foi isso que Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Então, para ir ao encontro um do outro no caminho, a noiva tem que ter a sua lâmpada com azeite. Então, ela tinha que ter a lâmpada completamente cheia para conseguir encontrar o noivo, sem se perder no caminho. Por isso, tinha que ter a lâmpada completamente cheia de azeite. Tópico 1. O azeite é a palavra de Deus.
para o crente estar vendo o caminho e não se perder. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, diz assim: Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, que purifica o cristão. Tópico 2. Quando as virgens loucas foram comprar o azeite, aonde vende o azeite, isto é uma parábola. Comprar é buscar a Deus, guardar a palavra de Deus, isto é comprar azeite. Agora devemos observar o verbo ido. É um particípio, passado ido. Elas foram para a igreja, antes do noivo chegar. Portanto, não comprar o azeite, isto é, não guardar a palavra de Deus. Agora vê o verbo no gerúndio. Hino. Se elas tivessem hino, elas seriam pegadas no caminho. Portanto, elas tinham ido, que quer dizer várias vezes. Tiveram tempo, portanto, foram e voltaram. Nunca compraram o azeite. Tópico 3. Jesus explicou o que estava acontecendo com elas. Elas estavam já amamentando a iniquidade, o que era pecado. No princípio da fé delas se tornou normal. Não era mais pecado. Umas estavam grávidas do pecado e outras já tinham gerado e estavam amamentando. Mateus capítulo 24, versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Primeiro, elas eram as 10, igual a 2. Segundo, só o pai da noiva sabia o dia e hora, e disse: aí vem o noivo. Mateus 25, 6. Terceiro, também só o pai do noivo sabia o dia e hora. Mateus 24, 36. Elas eram as lâmpadas. Era elas que tinham que ter o azeite. Elas tinham ido comprar azeite antes do noivo voltar. Foram várias vezes e não compraram. As prudentes sempre estavam comprando o azeite. Isso é, buscando estar na presença de Deus. As prudentes não se importavam com os escândalos, porque tinham azeite para suportar tudo. As loucas, sempre que iam comprar o azeite e ouviam sobre o escândalo, passavam um bom tempo se ia à igreja. Portanto, Jesus disse que foram e voltaram, e não compraram o azeite. Então, em Mateus capítulo 25, versículo 10 e 12. E tendo elas ido comprá-lo várias vezes e não compraram. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo, que não conheço. Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Obrigado. Deus abençoe.